Esse é o Big Shot Pod. Ah, peguei vocês, né? É porque o Vavo quis fazer aqui. Vai lá, Vavo. Manda aí o nome do programa pra nós. Esse é o Big Shot Pod. Ai, achou que não ia ter voz sexy hoje, seus Big Shooters? Achou errado. Então, olá, tudo bem com vocês? MM aqui. Como vocês já ouviram a vozinha de Vavo Mantovani. Boa tarde. E de... Boa tarde, Vavo. Boa tarde. Agora é cedo, amanhã estreia cedo o programa, mas tudo bem. A galera pode ouvir a hora que quiser, você está correto, na verdade. Não, eu só queria avisar que eu tô aqui na ilha de Cabo Verde, então devido ao fuso horário, é boa tarde. E Guilherme Pinheiro, que hoje está baqueado, mas como um guerreirinho, tá aqui com a gente, né, Gui? Tô com a garganta bem inflamada, então eu vou falar só 2/3 do programa hoje. Correto. Então, como o Gui tá baqueado, a gente vai ser ágil no programa de hoje, então já vamos lá para destaques iniciais. Manda bala aí, Vavo. Você escolheu um aí? Então, eu tava aqui já uns 20 minutos antes do programa começar pensando em algum destaque inicial. Eu vou dar vários mini destaques iniciais. O primeiro é que uma boa troca de mensagens entre Jimmy Butler e Joel Embiid. Joel Embiid que foi vaiado no jogo em casa do Philadelphia 76ers. E ele postou uma foto escrevendo... ou você... Escreveu em inglês, estou traduzindo, obviamente... Tradução livre, ou você morre um herói, ou vive o suficiente para ver você se tornar um vilão. Ele postou isso e o Jimmy Butler comentou: eu conheço um lugar onde vilões são bem-vindos. Jimmy Butler, que era do Philadelphia 76ers, teoricamente foi também um vilão e acabou indo para Miami. E o Joel Embiid respondeu: você está certo, my brother. Ou seja, tá um clima meio tenso do Joel Embiid lá em Filadélfia. E o Jimmy Butler está tempering, né? Está chamando ele, não diretamente, para Miami. Este é um mini destaque. Outro mini destaque é que o Toronto Raptors chegou a 15 vitórias seguidas, maior sequência da história da franquia, maior sequência de um time canadense nas ligas de esporte americanos, incluindo todos os esportes. E tem esportes tipo hockey, que tem muitos times canadenses. Na NBA, no caso, só tem um. Chegou a maior sequência de vitórias de um time canadense e, mais uma vez, não querendo me gabar, mas eu fui um cara que no início da temporada coloquei o Raptors lá em cima. Acreditei que mesmo sem Kawhi Leonard eles teriam uma boa temporada e estão tendo jogadores como o Giannis Nobi, que na temporada passada nem jogou os playoffs, né, devido a uma lesão. Ele é um campeão da NBA, mas ele não jogou os playoffs. Está jogando muito bem, enfim, a evolução de vários jogadores, a continuação da evolução do Siakam, Fred VanVleet. Já tem o Kyle Lowry, o Marc Gasol já tá ficando mais velhinho, mas tá jogando bem ainda, enfim. Norman Powell. Toronto Raptors. Oi? Norman Powell tá indo bem. Ah, Norman Powell, sim. Eu não entendi tu falar Vavo, achei que tava me chamando. O Norman Powell tá machucado nesse exato momento, eu sei disso porque ele é do meu time no Fantasy. Mas ele tá bem na temporada. Não, ele tá bem, tanto que eu não dispensei ele. E eu tô numa crise no Fantasy com vários jogadores machucados de novo, mas, enfim, eu tô nas projeções dos playoffs, já há umas 2 semanas. Meu terceiro mini destaque é a grande MVP ladder da NBA, né? Que a NBA divulga semanalmente no site oficial, nba.com, uma ladder para o MVP. Ladder, no caso, uma escada que seria uma evolução dos jogadores no caminho para o prêmio de MVP. E no ranking dessa semana, James Harden não está presente no top 10. E eu acho isso muito, por mais que ele esteja talvez descartado momentaneamente do prêmio, e acho que todos concordamos com isso, ele não foi colocado no top 10. Eu até vou ler o top 10 para vocês aqui. Antetokounmpo, LeBron, Kawhi, Jimmy Butler, Nikola Jokic, Luka Doncic, Damian Lillard, Anthony Davis, Jason Tatum e Russell Westbrook, seu companheiro. Ainda tem 11º Rudy Gobert e o Harden tem 12º. Não faz nem MVP. sentido isso, assim. Tipo, não, isso não faz absolutamente nenhum sentido. Que vale faz fazer isso observação. tem que ser demitido. Não, com todo respeito, um cara como Jason Tatum, mas colocar o Tatum na frente do Harden
Não faz sentido. Vale explicar que isso não são os melhores jogadores dessa semana. Isso é uma evolução do início da temporada em direção ao prêmio para MVP. Então, isso aqui, teoricamente, seria o cenário da votação para MVP nesse momento. Vale, acho, observar que quem faz isso é o Sekou Smith, que é um cara, ou seja, embora saia pelo site da NBA, é a opinião de uma pessoa. Mas, enfim, realmente isso não faz absolutamente nenhum sentido. Como se o Harden tivesse ido muito mal nessa semana para talvez tirar ele fora. Ele quase fez 2 triple-doubles de 40 pontos. Faltou um rebote em cada jogo. Na verdade, o estilo de jogo do Harden é uma coisa que polariza, né? Nem todo mundo gosta. E aí, assim, eu mesmo não sou um super fã, mas que rola um hate exagerado, rola mesmo. E, cara, me lembra muito do Kobe Bryant nos anos pós-check, que ele fazia trocentos pontos e a galera não gostava. Assim, ou você amava ou você odiava. Enfim, não faz sentido algum isso. Desculpa até ter te interrompido, Vavo. Não, eu falei isso só pra... Obviamente, quando foi publicado essa matéria, todos os comentários eram isso. Os caras... Tudo bem que o Harden não sei o que, mas sério? Fora do top 10, todos os comentários eram isso. Enfim, e minha quarta consideração inicial é que a nossa liga preferida, que é a Basketball Africa League, que vai começar agora esse ano, vai ter sua primeira edição, o perfil oficial começou a twittar, ou seja, estamos prestes a saber, então as datas não foram anunciadas ainda direitinho quando vão começar os jogos, eles falam só que é em março de 2020, e eles fizeram um post há 17 horas atrás, o primeiro post do perfil oficial, falando Africa's time is now, the BAL has arrived. E aí um vídeo com entrevistas de vários jogadores da NBA de descendência africana, ou africanos ou de descendência africana, aqui tem o Mutombo, Luol Deng, enfim, vários jogadores de Josh Okogie falando. Logo mais, então, teremos mais atualizações sobre BAL, que terá regras da FIBA e não regras da NBA, embora seja uma liga afiliada à NBA. Quartos de 10 minutos e linha de 3 pontos mais perto da cesta. Essas são minhas 4 mini considerações iniciais. Gui? Eu tenho, na verdade, o meu destaque inicial não é sobre basquete, mas em cima do que o Vavo falou da troca de tweets, de comentários do Jimmy Butler e do Joel Embiid, eu lembrei que também semana passada o meu filho grande adulto Ja Morant, ele fez alguns comentários bastante, digamos, ousados a respeito não só do André Iguodala, mas a respeito do Steph Curry. Ele respondeu o comentário do Steph Curry, né? Porque a gente vai comentar mais tarde da troca do Iguodala que levou ele para Miami. Existiam alguns jogadores do Memphis que estavam incomodados com o fato do Iguodala não só não querer jogar no Memphis, mas ainda passar em programas de TV falando como ele se via em alguns outros times da liga e tal. Isso começou a gerar um incômodo. O primeiro que falou alguma coisa, acho que foi o Dillon Brooks. E aí, acho que o Steph Curry postou uma foto do Iguodala com um troféu, dando a entender, tipo, respeitem, porque o cara é campeão da NBA. E aí o Ja Morant fez um comentário. Não, aí a Rachel Nichols, apresentadora da ESPN, que publicou no Twitter a foto do Curry no Instagram, e ali que continuou a conversa, né? Foi na resposta do tweet da Rachel Nichols. Exato, foi isso mesmo. Aí depois ele até fez uma compilação de tweets dele, antes dele entrar na liga, elogiando o Curry, para mostrar que ele não estava querendo brigar com o Curry, que ele gostava do Curry, mas ele só estava respondendo ao comentário que o foco dele era a posição do Iguodala. Enfim, o meu destaque inicial, na verdade, como vocês sabem, tanto eu quanto o Marcel, nós somos formados em cinema, quando nos conhecemos na faculdade de cinema, e o meu destaque inicial vai para a vitória estonteante do filme Parasita no Oscar, cara. Isso é muito histórico, velho. Tipo, o que aconteceu domingo, se vocês não viram o filme, vejam, que é incrível, tipo, ele não ganhou porque é um filme da moda, ele ganhou porque é bom pra cacete, e ganhou direção, roteiro original, melhor filme, e teve mais um, né, Marcel? Foram 4, né? Foi roteiro original, filme estrangeiro, melhor filme e diretor. Filme estrangeiro, isso. E sei lá, cara, eu acho que na verdade, quando a gente fala que a gente se preocupa em falar, por exemplo, da Liga Africana, que o Vavo acabou de falar,
A gente sempre se preocupa em apontar como as coisas mudam, de mulheres trabalhando na NFL, como o Marcel trouxe outro dia. A gente já falou de mulheres trabalhando na NBA, não só como assistente técnico, mas também no front office dos times e tal. E essa é a vitória do Parasita, e não só o do Parasita, o que vem acontecendo nos últimos anos, né? Diretores mexicanos têm levado o Oscar, né? Como se fosse... aqui, ó. Você falou aqui, eu abri nos últimos... Nesse ano tem um taiwanês que ganhou em 2016, aí inglês, mexicano, tem tipo meia dúzia, tipo 4, 5 diretores só americanos ganharam. Tipo, e é o Scorsese e os Coen Brothers, sabe? Um francês... Tipo, o cinema americano, ele tá indo pra um lugar internacional, né? Tipo, não tem como barrar a globalização mesmo, nesse sentido, assim. Tipo, o cinema são múltiplas vozes, e os caras estão aceitando isso na arte, mas não necessariamente na vida, né? Exato. Então, eu acho que a vitória do Parasita é uma coisa... É muito simbólico, né? Que no momento em que... Independentemente da opinião política de cada um, que tem um presidente tão isolacionista que fala em construir muros, através da arte, essas múltiplas vozes têm chegado cada vez mais no mercado norte-americano e a gente fala do mercado norte-americano porque eles são a maior potência do mundo e que acaba irradiando para outros lugares, né? Então, enfim, meu destaque inicial não é sobre isso, basquete, né? mas eu acho importante. Não, o que você falou é verdade, sabe? Pra gente ter É a primeira vez que um filme de não língua inglesa ganha, né? Então, isso por si só já é histórico, em 92 anos de Oscar, em 120 anos de cinema aí, que a arte existe. Então, a primeira vez que um filme não é falado em inglês, e isso abre... Acho que eu, assim, analisando, acho que tem muita coisa, tipo, Netflix, tipo, a gente mesmo aqui, que nem fala inglês e fica vendo NBA, fica vendo NFL, fica jogando videogame, né? Tipo, a gente vai acostumando com uma língua que não é nossa, e no final eles estão também. Então, num mundo onde a Netflix consegue lançar em 190 países o mesmo filme, ou a Amazon, Apple, né? Spotify. Então, a gente tem, naturalmente... É impactado por culturas do mundo inteiro. E o Parasita é a grande prova disso, assim, que talvez é o filme mais premiado da história, porque entre o Festival de Cannes e o Oscar, ele ganhou literalmente todos os prêmios. Então, ele ganhou o maior festival do mundo, o maior prêmio do mundo, quase todos os que eles foram indicados para cinema, para filme estrangeiro, no BAFTA, no prêmio de filme independente. Então foi uma carreira bem impressionante, assim, tipo Michael Jordan dos filmes, assim, que aonde ele passou ele ganhou alguma coisa. Ainda bem que ele não jogou beisebol. Exato. Fica aqui um salve para o grande Ha Seung-jin, primeiro coreano a jogar na NBA, né, lá em metade dos anos 2000, ele era um pivô que jogava pelo Portland Trail Blazers. Foram alguns jogos, não rendeu muito. Mas fica aqui um grande abraço, caso esteja escutando aí, Ha Seung-jin, grande abraço. Não, e é isso, né? Só um momento cinema aqui rapidão. Uma coisa que eu acho bem interessante, a gente, nesses tempos polarizados e tal, é entender que o Parasita só existe. E se você ouve K-pop, ou alguém que você conhece ouve K-pop, e o K-pop ser o maior ritmo, né? O maior gênero musical do mundo, o Parasita ser o maior filme do mundo nesse ano, ele só existe porque o governo coreano foi lá e ajudou muito. Então eles fizeram um plano lá atrás, por causa do Jurassic Park. Então, nos anos 90... eles fizeram um plano de que o Jurassic Park tomou acho que 90% das salas, e eles fizeram a conta e entenderam que se eles continuassem assim, um fim de semana ou um mês de um filme exibido no cinema valia o equivalente a 1 milhão de Hyundais. E eles falaram, cara, a gente não pode deixar essa grana de fora. E aí eles criaram um plano que 20 anos depois, então o Jurassic Park é 92, 93 ali, né? Então, que em 20 anos, quase 30 anos,
deu no que deu. Então, eles têm apoio do governo para música, para arte, para toda a cadeia de produção. Então, enquanto aqui a gente está destruindo isso, na Coreia é uma das grandes provas que esse sistema pode funcionar muito bem feito e que não necessariamente é filme chato de arte, né? Então, Parasita e BTS tá aí, né? Tem um adendo, assim, é óbvio que a gente já tá bem longo no programa, mas quando eu e o Marcel fomos para Macau com o filme, a gente conheceu um produtor coreano lá, e eu não lembro agora Mr. o número. Kim. Eu não sei se o Marcel vai lembrar do número, mas era assim, existe um clube dos X milhões, que 10 basicamente milhões. que é o clube dos produtores que fazem filmes que colocam 10 milhões de pessoas nas salas de cinema. Só que você fala assim, 10 milhões não é tanto. Só que quando você... Olha, eu não lembro agora, a gente na época fez a conta, mas era tipo 1/3 da população, não era isso, Marcelo? Era um negócio absurdo, né? Era quase metade da população foi ver o filme do cara, assim. E esse produtor foi o primeiro cara que conseguiu fazer isso, que a gente ficou amigo lá, e depois dele teve mais uns 4 ou 5, enfim. Mas é isso. Ele foi o primeiro, E é isso. E continuando no cinema, o meu destaque inicial aqui é pro Kevin Garnett, porque eu assisti esse fim de semana na grande Netflix o Uncut Gems, o Joias Raras, e é bem legal o filme. Então, o Sandman, Adam Sandler mandando muito na atuação aí, que muitos dizem que foi um snub do Oscar, né? Ele não ter sido indicado. Uma atuação nervosa, uma atuação séria. Mas o Kevin Garnett tá ali fazendo ele mesmo. E ele faz coisas bem difíceis ali no filme, cara. E é um filme que eu acho que quem curte NBA pode gostar, porque tem muito de aposta, desse submundo, né? Então, que o Kevin Garnett... O backstage, né? Então, sem dar um spoiler, mas o que ele faz e até onde ele quer ir pra ter sorte no jogo. É ali nos playoffs de 2012, se não me engano, quando ele tá jogando no Boston. Então, é bem bacana, vale muito a pena. É um filme muito nervoso, então não tomem café, usem drogas que te deixam excitado ali, animado pra ver o filme, porque é um filme intenso, mas vale muito a pena. E eu pensei muito no Gui, porque o Gui eu sei que é um carinha que curte ali fazer a sua aposta nos seus joguinhos, né, Gui? Sim, um grande degenerado, na verdade. Né? Então acho que é isso. E hoje a gente vai falar do quê? Vamos continuar falando de trade deadline. Então depois desse parágrafo... Esse parágrafo não, essa... elipse gigante aqui para falar de cinema, porque cinema é entretenimento é esporte é vida, o agro é pop. Então a gente tá aqui falando hoje, continuando no trade deadline. Então acho que é legal vocês falarem aí, né, meninos? Como é que foi, o que aconteceu, grandes trades, horríveis trades, e aí brilhem. Vamos lá. Hoje eu que vou puxar, porque o Gui tá com a garganta inflamada, normalmente ele puxa e eu vou comentando. A gente combinou aqui de fazer o contrário. Acho que o legal é falar todas as trocas, ou as principais trocas que aconteceram, né? Só para relembrar, então, a trade deadline, que é o último momento possível para os times trocarem jogadores, se encerrou na última quinta-feira, 3 horas do Eastern Time, que era 5 horas da tarde aqui do Brasil, e aconteceram algumas trocas dignas de serem discutidas até aquele momento. Por um acaso, eu fiz um vídeo no Boom Shakalaka mostrando todas as trocas. Eu até comentei que meu objetivo era lançar o vídeo até às 5h20, só que o vídeo demorou demais para renderizar, ele acabou saindo 5h51, mas eu consegui colocar todas as trocas. Eu não sei, Gui, tu acha que a gente quer ir passando em ordem cronológica todas as trocas, ou escolhemos as principais e vamos debatendo? O que tu acha? Cara, você que sabe, é que eu acho que tem umas trocas que foram trocas bem menos importantes, tipo, sei lá. Eu acho que dá pra ir passando. Vamos passando em ordem. As que não forem significantes, a gente simplesmente passa reto. Beleza, então manda a bola. Quer começar desde a primeira? Porque a primeira mesmo foi aquela troca do Jordan Clarkson pro Jazz pelo Dante Exum. Acho que a gente já falou essa, né? Acho que a gente já comentou. Então vamos pro que foi mais na semana ali da deadline. Vamos lá. Teve a do Jeff Teague pelo Alan Crabb, velha. Próxima. Kent Bazemore pelo Trevor Ariza, velha. Próxima. Essa aqui não tinha acontecido no último programa ainda. Eu já tinha. O Willie Collinstein foi pro Dallas em troca de uma pick de segunda rodada pro Warriors. Isso porque o Dwight Powell tinha se machucado, né? Aquela lesão no tendão de Aquiles. E o Dallas ficou sem pivô. Essa a gente já tinha falado? Essa eu acho que não.
Mas foi uma coisa meio esperada, né? Porque justamente o Dallas precisava de alguém para substituir o Dwight Powell. O Colin Stein não era um jogador que estava nos planos do Warriors no longo prazo, então faz todo sentido uma troca dessa, né? Na verdade, o Dallas primeiro, ele pegou o Justin Patton, que é um cara que fica meio que no final do banco do Thunder, que é um pivô, e logo em seguida acho que eles não sabiam que teria essa oportunidade do Colin Stein, então eles pegaram o Justin Patton e logo em seguida o Willie Colin Stein. Eu acho que isso demonstra que o Dallas talvez esteja querendo algo mais nessa temporada, porque ele deu a pick de segunda rodada do ano desse próximo draft já, que enfim, é uma pick de segunda rodada, mas é uma pick, e ele cedeu para os Warriors, que está acumulando picks, a gente já vai falar disso logo mais numa outra troca que aconteceu, e acho que isso pelo menos demonstra que o Dallas está querendo investir mais forte nessa temporada, coisa que ele não faria, troca que ele não faria se fosse uma temporada que ele não esperasse muito, né? Exatamente. Eu acho que, mas ao mesmo tempo, eu acho que o Dallas, ele investiu, mas se controlou, porque eu acho que eles sabem que a janela deles ainda não abriu, né? A janela de título deles, né? Então eles não quiseram ir com muita força nesse mercado, justamente para ter mais ativos, até porque eles devem 2 escolhas de primeiro round pro Knicks, né? Então, eu acho que o Dallas, nesse sentido, foi até bem em se segurar um pouco, porque eu acho que o Doncic ainda está no segundo ano. Acho que a partir do ano que vem que eles têm que ir para as cabeças mesmo. Sim. Aí a próxima troca, cronologicamente, foi a troca que aconteceu entre a gente gravar o último episódio e o lançamento do último episódio. Então, ela aconteceu, se não me engano, na terça-feira à tarde, né? 4 times, né? Que foi a troca entre 4 times, que os principais nomes que mudaram de time foram o Robert Covington, que foi de Minnesota pro Houston Rockets, e o Clint Capela, que foi do Houston Rockets para o Atlanta Hawks. Acho que essa a gente pode conversar um pouco mais. Alguns outros jogadores trocaram de time nessa troca, por exemplo, o Malik Beasley foi pro Minnesota Timberwolves e tá jogando de titular lá, desde que ele chegou. O Shabazz Napier, que estava bem no Minnesota, de titular, foi pro Denver Nuggets, foi dispensado e assinou com o Washington Wizards. Isso me confundiu no Fantasy, porque quando ele foi pro Denver, vou dispensar ele não vai ser titular. Aí logo em seguida ele foi pro Wizards, eu falei, opa, aí ele vai jogar. Aí eu dei uns 2 dias e chamei ele de novo. Enfim, tiveram outros jogadores envolvidos, o Nenê foi pro Atlanta Hawks também e acabou sendo dispensado. Enfim, acho que essa dá pra gente conversar um pouquinho mais, principalmente Houston Rockets e Atlanta Hawks, qual o futuro dos times a partir de agora, porque o Atlanta Hawks é um time que detalhe, o Atlanta Hawks pegou também, a gente vai falar mais além, o Dwayne Dedmon, eles pegaram 2 pivôs, então acho que isso talvez demonstre uma necessidade ali, o time tá jogando com o Alex Len, que saiu, então o Atlanta Hawks vai mudar, talvez o time que mais mude o jeito de jogar, com certeza vai ser o Houston Rockets, que já vinha testando essa forma mais small ball de jogar, com o cara mais alto sendo o Harden e o PJ Tucker, agora o Covington, que é um pouco mais alto que eles, mas mesmo assim nenhum deles é um pivô de ofício. E como vai funcionar isso no Rockets e como vai funcionar o Atlanta Hawks? O que tu acha aí, Gui? Cara, todo mundo sabia que a gente falou no programa passado que o Woj, durante o Super Bowl, ele deu a notícia de que o Houston estava tentando trocar o Capela, né? Então, assim, todo mundo sabia que isso muito possivelmente ia acontecer. A gente sabia que a gente viu que o Rockets teve uma sequência muito boa sem o Capela, né? Porque ele tava machucado, né? E aí o Houston emendou uma sequência de vitórias jogando nesse super small ball, né? Então, assim, a gente sabia que isso muito possivelmente ia acontecer, fazia todo sentido que não surpreendeu ninguém que o Capela foi trocado. Do lado do Atlanta, eu realmente não entendo, principalmente a questão do Dedmon, assim. O Dedmon, ele jogou no Atlanta, ele estava no Atlanta até ele ir pro Sacramento, não era isso? Sim. E aí ele foi trocado de volta pro time que não assinou com ele na off-season. O Capela, eu acho que vai ser bastante útil, até porque ele é novo, eu acho que ele tá no cronograma de crescimento
que o Hawks espera para o time deles nos próximos anos, quer dizer, o Trae Young está no 2º ano, o Collins está no 3º ano, tem o Kevin Huerter, tem todos aqueles outros rookies que eles draftaram, e agora o Atlanta também tem 2 pivôs para bater de frente com o Cavs, né, que tem o Andre Drummond e o Tristan Thompson, né, que é uma outra troca que a gente vai falar mais pra frente, que eu não entendi, mas enfim. O Atlanta, eu acho que o Atlanta tá jogando pra frente, porque de fato, essa temporada não vai dar em nada, eles têm que apostar que esse núcleo jovem deles vai continuar a evolução deles. E o Dwayne Dedmon tá jogando aqui nos 2 jogos que ele atuou até agora, 30 minutos e meio por jogo, né? 61 minutos nos 2 jogos somados. Ele nunca jogou tanto na carreira, 12 pontos por jogo, ele nunca pontuou tanto na carreira, 8 rebotes e meio, ele nunca pegou tanto rebote na carreira, ou seja, eles pegaram pra utilizar mesmo. Lógico que quando voltar o Capela de lesão, pra quem não sabe, o Capela ainda está lesionado, ele tá com uma que eu tive aqui, fascite plantar, não sei em qual dos pés, mas eu tive no pé, isso é chato pra caramba, consegui recuperar através de umas sessões de ondas de choque, mas ainda assim, mesmo depois de recuperado, vira e mexe, eu dou uma pisada que dá umas doídas, assim, então é uma coisa que pode incomodar bastante no longo prazo. Mas enfim, com o Capela voltando, o Dedmon deve ter esse papel reduzido, mas ele tá jogando. E o Houston Rockets, cara, eu acho que o time, eu tenho certeza que colocaram lá no papel, fizeram uma análise numérica e estatística do que seria mais vantajoso em termos de número de vitórias ao final da temporada e viram que seria melhor ter um wing melhor, né, um 3&D melhor, porque o Rockets depende muito desses wings para abrir espaço para as infiltrações do Harden, principalmente do Westbrook. E os wings dos Rockets desculpa, os wings dos Rockets são o Ben McLemore, o Daniel House, o próprio PJ Tucker. Quando pivô ele jogou muito num wing, entre aspas, mas nenhum deles é um cara de 100% confiança. O Covington, pelo menos dentre os disponíveis, ele foi uma boa contratação. Lógico, Kawhi Leonard seria melhor, Paul George seria melhor dentre os 3&D atuais, mas acredito que a chegada do Covington foi boa. No primeiro jogo dele ele já deu uma resposta boa, foi super bem. O Rockets venceu o Lakers. Foi o Lakers, né? Que era o meu jogo da semana, que eu falei semana passada. E o Covington, inclusive, meteu várias bolas no quarto. Desde então o Rockets perdeu 2, perdeu pro Suns no back-to-back desse jogo do Lakers, que era aquele jogo que tinha certeza que ia perder, e perdeu pro Jazz com a bola do Bogdanovic no último segundo. Mas foi bom esse jogo contra o Jazz, o time até que... Eu acredito que seja uma adaptação, como vai funcionar o time, a gente vai ver aí mais pra frente, mas pagou pra ver, né? Eu acredito que eles perceberam que desse jeito a gente não vai ser campeão, temos que pensar fora da caixinha, alguma coisa completamente diferente pra pelo menos ter alguma chance. E acho que outra coisa que liberou pro Rockets, por causa do salário do Capela, liberou 12 milhões para ser utilizado agora no mercado de buyout. Então acredito que eles devam ir atrás de um pivô. Eles trocaram, também seria uma troca para ser citada depois, o Jordan Bell, que veio nessa troca quádrupla, foi pro Memphis em troca do Caboclo, que é um cara alto, que chuta razoavelmente 3 pontos. Eu acredito que ele até que vai ser utilizado um pouco mais do que ele estava sendo em Memphis, mas não é o cara ideal. Então acho que o Rockets vai atrás vai ficar de olho aí em algum pivô ou algum stretch 5 aí que possa ser liberado aí no mercado de buyout. Até porque liberaram 2 vagas no elenco. Inclusive, só complementando essa troca, a gente falou há um tempo atrás, não sei se foi no programa passado ou no anterior, que a forma de jogar do Rockets com o Russell Westbrook mudou muito, porque agora você tem um cara a menos que é um bom chutador de 3, né? E aí eu acho que a conta que o Rockets fez o que eu perco com um pivô e ganho com pivô mesmo, e ganho colocando mais um wing nesse time, né? Quantos rebotes eu vou perder porque eu não tenho um pivô em quadra, e em compensação, quanto que eu vou ganhar do outro lado? Tendo, de novo, 4 caras que chutam de 3, de 3, que podem chutar de 3 nos minutos decisivos, mais o Westbrook, né? E eu acho que aí o Daryl Morey é um manager bastante ousado e bastante moderno. E aí ele fez a conta e ele falou, cara, eu não preciso jogar com um pivô nos minutos finais se eu tenho 4 caras que chutam, mais o Westbrook, que enfim, eu acho que a conta que eles fizeram foi essa, entendeu? E aí vamos ver se vai dar certo ou não. É isso, e lembrando que o Rockets liberou lugares no elenco, porque nessa troca ele mandou o Nenê pro Atlanta e o Gerald Green pro Nuggets. Os dois não iam jogar essa temporada mesmo. Então isso liberou 2 lugares no elenco aí para eles procurarem outros jogadores no mercado de buyout.
Os outros jogadores envolvidos nessa troca, que nem eu falei, Jordan Bell, Keita Bates-Diop, Noah Vonleh, o Juancho Hernan Gomes foi pro Wolves, o Evan Turner e o Jared Vanderbilt. Nada que acho que a gente precise dar maior atenção. Aliás, certo? a gente vai falar do Minnesota daqui a pouco, imagino, mas eles trocaram, tipo, um número absurdo de jogadores do elenco, né? Eu acho que eles, tipo, mudaram, tipo, uns 8 caras do elenco, né? Sim, tá. 14º colocado no Oeste, à frente apenas dos Warriors. Vinham de, acho que 13 derrotas seguidas, quando estava fechando a trade deadline. Também acho que foi um movimento meio necessário. A próxima troca aqui foi o que a gente falou, foi entre Kings e Hawks, o que levou o Dedmon pro Hawks junto com 2 picks de segunda rodada, e o Jabari Parker, tinha até esquecido, o Jabari Parker com o Alex Len foram para o Kings. O Jabari Parker começou bem nessa temporada, né, até para surpresa, a gente citou isso em algum programa. Logo no começo. Então que ninguém mais estava dando nada para ele, e ele assumiu a titularidade do Atlanta Hawks, estava jogando bem, mas depois já caiu de novo e acabou no Kings. Confesso que eu não vi se ele já jogou pelo Kings depois da troca. Vale falar alguma coisa aí? O Alex Len? Cara, o Alex Len é sempre um projeto, né? Sempre um projeto. Ele foi 5ª escolha, né? No draft dele, né? Acho que sim. Acho que sim, posso até conferir. Sempre um grande projeto, né? Acabou não vingando, enfim, não vai se tornar o jogador que um time que drafta um cara com a 5ª escolha esperaria, mas, enfim, eu acho que vale. De novo, é uma aposta, né? É sempre uma aposta. A temporada, ele começou no Suns, né? Que foi essa 5ª escolha foi no Suns em 2013. Quando ele foi pro Hawks, na temporada passada, ele teve uma temporada boa aqui, eu tô olhando. Ele foi um cara que começou a chutar melhor de 3 pontos, 36% para um pivô, chutando 2 bolas e meia por jogo, é um aproveitamento razoável. E 11 pontos por jogo na temporada passada, o melhor da carreira dele. Mas nessa temporada aqui, olhando, ele já tinha caído bastante, tanto no aproveitamento de 3 quanto na pontuação. E vale observar que os dois, agora acabei de olhar, os dois estão machucados. Tanto o Jabari Parker quanto o Alex Len, nenhum deles estreou pelos Kings ainda. Vamos para a próxima. Essa aqui é interessante. O Philadelphia pegou de Golden State o Alec Burks e o Glenn Robinson III em troca de 3 picks de segunda rodada. 2020, 2021, 2022. Pode falar. Cara, eu acho que o Philadelphia fez o que eu esperava que eles fossem fazer. Eles não iam fazer nada drástico, não iam trocar o Ben Simmons ou o Embiid, e iam tentar deixar esse elenco mais redondo para os playoffs. Cara, eles trouxeram 2 jogadores que estavam indo bem dentro do que se pode considerar bem para esse time do Warriors, né? 2 jogadores que conseguem pontuar, que conseguem contribuir com alguns rebotes, um pouco na defesa. E aí o que o Philadelphia fez foi deixar o banco mais forte, e eu acho que também eles conferem um pouco mais de flexibilidade nos lineups do Philadelphia ao longo dos jogos, né? Você tem mais opções ali com o Alec Burks e com o Glenn Robinson, além do Matisse Thybulle, dos jogadores que já jogam, o Korkmaz, que também... O Korkmaz, né, que tá numa sequência boa aí nos últimos jogos. Então, quando você olha pro time titular do Philadelphia e você pensa que eles ainda têm no banco o Thybulle, Korkmaz, Burks, Robinson, você já vê né, você já tem 9 jogadores aí que entre os titulares, esses 4 que a gente falou, 9 jogadores, que é uma rotação interessante para os playoffs. Se vai funcionar ou não, tem um período de adaptação, tem que ver, mas eu acho que o Philadelphia o Philadelphia para o futuro, o que acontece é o seguinte: antes deles desistirem de construir um time ao redor de Ben Simmons e Joel Embiid, eu acho que eles vão tentar trazer outro técnico para fazer isso funcionar. Então eu acho que, a não ser que o Philadelphia chegue numa final de conferência, pelo menos nessa temporada, o Brett Brown vai acabar sendo demitido, eles vão tentar fazer funcionar com algum outro técnico, e aí sim, se nenhum outro técnico conseguir fazer funcionar, eles vão começar a considerar a hipótese de trocar um dos dois.
E o Philadelphia, depois, pra fazer essa troca, que ele deu 3 picks e pegou 2 jogadores, ele teve que liberar jogadores do elenco. E um deles foi o James Ennis. E o curioso é que no ano passado, o Rockets fez exatamente a mesma coisa. Ele precisava liberar um espaço e liberou o James Ennis, coitado. Pelo segundo ano seguido, ele foi dispensado para liberar espaço no elenco. Mas, ano passado ele saiu do Rockets e assinou com o Sixers, e esse ano ele assinou com o Orlando, se não me engano. Isso. O James Ennis foi pro Orlando Magic. Já até jogou uma partida lá. Enfim, vamos para a próxima troca. E o Golden State Warriors acumulando picks, né? Pegou 3 picks de segunda rodada nos próximos 3 drafts. Próxima troca, esta aqui é que todo mundo estava esperando. Miami Heat e Memphis Grizzlies. Para o Miami, André Iguodala, Jay Crowder e Solomon Hill. E para Memphis, Justice Winslow, James Johnson e Dion Waiters. Acho que temos um vencedor um tanto claro nessa, certo? Cara, eu acho que temos 2 vencedores. Porque o Memphis conseguiu transformar o Iguodala, quer dizer, o Iguodala que já veio com uma escolha de primeiro round junto, ele conseguiu transformar isso no Justice Winslow, que é um jogador que eu gosto muito, que também é jovem, que se enquadra no timeline desse time do Memphis, né? Conseguiu mandar o Jay Crowder, que é um jogador que eu acho interessante, que eu acho bom, mas que já é um pouco mais velho, né? Trouxe também o Dion Waiters, que foi cortado e está disponível. Inclusive, dizem que um dos interessados é o Lakers. Então, eu acho assim, o Memphis tá montando um time para daqui 1 ou 2 anos muito, muito, muito forte, né? A gente, como eu já... Enfim, vocês sabem do que eu acho do Memphis, eu gosto muito. Do outro lado, o Heat fez o que a gente espera que o Pat Riley... que o Heat fosse fazer com o Pat Riley. O Pat Riley é um jogador que é um presidente que a gente sempre... não tem medo de arriscar, que viu uma oportunidade, trouxe 2 jogadores que conseguem defender wings, né? O Jay Crowder e o Iguodala. Deu uma extensão pro Iguodala, protegeu o cap para 2021, quando você vai ter um cara como o Giannis talvez disponível no mercado, né? Porque ele deu a extensão, só que ele deu a extensão para o próximo ano e no outro ano a opção é do Heat, né? Então, assim, o Miami está muito bem posicionado, não só para essa temporada, mas para as próximas também. E você vê a revolução que ele conseguiu fazer. O Heat era um time que até o ano passado estava com a situação do cap absolutamente horrenda, né? E agora... a folha salarial mais alta na temporada passada era do Heat. E muitos salários prometidos para o futuro. E não incluindo aquele salário do Chris Bosh, né? Que o Chris Bosh ainda estava recebendo, mas mesmo não incluindo o Chris Bosh, era o mais alto na temporada passada. Então, assim, eu gosto dessa troca tanto para o Memphis, para o futuro, quanto para o Heat, para essa temporada. A questão para mim, e era uma coisa que eu estava um pouco reticente, é que o Iguodala ele tem 36 anos, ele não jogou a temporada toda, né? Eu quero ver como que isso vai ser a hora que chegar os playoffs. Mas eu gosto da troca, foi incrível a troca para os 2 times. E o Solomon Hill, eu pensei, putz, mas o Miami Heat tem que aguentar o contrato do Solomon Hill, né? Que é um contrato super alto, assinado naquela off-season de 2016, que foi quando teve o grande salto no cap. Mas eu fui ver que não, é o último ano, é o contrato expirante. Então é isso, o Miami pegou o contrato expirante do Solomon Hill, o Memphis pegou o James Johnson, o Dion Waiters já dispensou os 2, o James Johnson tá jogando no Minnesota, se não me engano, já começou a jogar lá. Ou seja, foi uma troca do Justice Winslow pelo Iguodala e o Jay Crowder, praticamente isso. Eu achei incrível, assim, o Miami mandou muito bem. Vamos para a próxima. Agora é uma super empolgante aqui. Uma só. Teve uma que hoje que ficou. O Heat tentou transformar essa troca numa troca de 3 times para trazer também o Gallinari, né? Até os últimos momentos, o Heat tentou conseguir. E aí seria, assim, realmente coisa para botar o Heat. Eu acho que em pé de igualdade com o Giannis, com o Bucks do Giannis, né? Mas acabou não conseguindo. Parece que eles não tiveram um acordo justamente no valor da extensão salarial que eles queriam dar pro Gallinari. Sim. A próxima troca que eu ia falar, quero ver se tem alguma coisa para comentar sobre ela. O Atlanta Hawks pegou Derrick Walton Jr. dos Clippers em troca de cash considerations. A melhor troca da deadline, sem dúvida. Mudou o cenário, assim. Agora vem muito forte o Clippers com cash considerations.
Aliás, o Hawks, né? No caso. A seguinte foi a do Rockets, que tinha pegado o Jordan Bell na troca quádrupla, mandou pro Memphis em troca do Bruno Caboclo, já falamos. A seguinte, aí agora sim, talvez venha a troca mais importante dessa trade deadline, Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors. Então, para quem não ficou sabendo, Minnesota pegou o D'Angelo Russell, junto com o Jacob Evans e o Omari Spellman, e Golden State ficou com o Andrew Wiggins e as 2 escolhas de primeira e segunda rodada do Wolves de 2021. Não é desse próximo draft, de 2021. Em resumo, D'Angelo Russell por Andrew Wiggins e 2 picks. E aí? Cara, eu achei... Vamos lá. O Minnesota, a gente sabe que tá tentando trazer o D'Angelo Russell desde antes dele nascer, né? Então, finalmente o Minnesota conseguiu trazer o D'Lo. Eles foram... O Towns e o D'Lo foram primeira e segunda escolha do draft de 2016. Não, 2015, se eu não me engano. É o 5º ano deles, 2015, isso mesmo. Draft de 2015, isso. Isso. Eles são muito amigos, nunca deixaram nunca esconderam que sempre tiveram o desejo de jogar juntos, inclusive o outro que é amigo deles bastante é o Devin Booker, que também é do mesmo draft, né? Finalmente conseguiu. O Minnesota fez um esforço tremendo, que é para manter o Karl Anthony Towns satisfeito. A gente comentou isso, né? Ele está no primeiro ano da extensão dele, mas para evitar acontecer o que aconteceu com o Anthony Davis e tal, eles querem manter o Towns satisfeito, então conseguiram trazer o cara que ele sempre quis jogar e conseguiram passar o Wiggins para frente, né? O Wiggins que tem mais aí acho que 3 anos de contrato, um contrato até relativamente alto, mas não importa porque o D'Angelo Russell tem 4 anos de contrato, o Towns está no primeiro ano da extensão dele de 5 anos, enfim, eles estão mais ou menos na mesma deadline. E do outro lado do Warriors, trocou um salário alto por outro, né? E aí o que eu acho interessante do Warriors e isso que o próprio Steve Kerr falou, que sempre existiu nos bastidores o boato de que o Warriors gostava muito do Andrew Wiggins, né? Uma coisa que foi perguntada para o Steve Kerr e ele falou é que lá em Minnesota pediam para ele ser uma estrela. Aqui a gente não vai pedir para ele ser isso. Aqui ele não precisa ser uma estrela. Ele tem que ser um coadjuvante de alto nível, né? E se você pensar no que o Warriors tem para vir do departamento médico, acho que não essa temporada, mas na próxima, você tem um cara como o Wiggins que a gente sabe que consegue pontuar. A gente sabe que pontuar nunca foi o problema para ele. O problema é que ele era o rei do 20-0-0, né? Tipo, 20 pontos, 0 rebote, 0 assistência, né? Então, eu acho que a troca nesse sentido foi boa. E um detalhe é que o Warriors conseguiu jogar as escolhas para 2021, que supostamente é um draft muito mais forte que esse desse ano. Então eu gosto muito da troca. Que eles vão ter uma boa escolha, né? Que eles vão ter uma boa escolha. Então eu gosto muito da troca pro Warriors, mais do que inclusive pro Minnesota. Porque agora o Minnesota tem que construir um time inteiro ao redor dos dois, né? O Warriors não só tem várias escolhas, como também tem os jogadores que a gente sabe que estão machucados, que estão para voltar aí na próxima temporada. Cuidado com o que tu fala do Andrew Wiggins. Tu falou que ele é o rei do 20-0-0, porque este ano ele conseguiu o primeiro triple-double da carreira dele. Se não me engano, 18 pontos, 10 rebotes e 10 ou 11 assistências. Primeiro triple-double da carreira do Andrew Wiggins. Outros que conseguiram o primeiro triple-double da carreira é o Kawhi Leonard e o Damian Lillard, sabia? Os dois conseguiram os primeiros dessa temporada. É mesmo? Eu não sabia. Eu sei porque eu tinha feito um vídeo falando de jogadores que nunca tinham conseguido um triple-double e os 3 acabaram comigo. Num intervalo de 1 semana, assim, os 3 conseguiram. O que eu ia falar é que, com certeza, Minnesota e principalmente o Karl Anthony Towns, eles estão muito felizes com esta troca, porque no primeiro jogo, após a troca, o Minnesota, que vinha de uma sequência de 13 derrotas, derrotou o Clippers com Kawhi Leonard e Paul George fora de casa por 27 pontos de vantagem. O quão felizes eles estavam nesse dia. É verdade. Mas o Russell não jogou esse jogo, jogou? Não jogou, mas foi o primeiro jogo após a troca. Então, e sem o Russell, o que é mais incrível ainda. Mas o D'Angelo Russell estreou ontem, na derrota pro Toronto Raptors. Falando sério, um comentáriozinho sobre o Clippers, rápido, a gente deve falar ele por causa da troca do Marcus Smart. Eu continuo achando o Clippers favorito pra temporada, mas é impressionante como tem jogo que eles entram dormindo, né? Tipo, tem uns jogos que, assim, parece que tá todo mundo acabou de acordar, assim.
Impressionante. Eu acho que é aqueles jogos que eles já marcam no calendário como jogo perdido. Tá, esse aqui a gente vai perder, esse aqui a gente vai perder, esse aqui a gente vai perder, então não precisa se gastar muito, né? Exato. Outra troca que Atlanta e Portland. O Skull Labissière foi do... Labissière, né? Francês. Não, pronúncia francesa, ele é haitiano, se não me engano. Foi do Portland pro Atlanta, junto com Cash Considerations, tá aí ele de novo, em troca de uma pick de segunda rodada. Não tem muito o que falar aqui. A próxima, agora sim, esta um tanto inesperada, talvez a troca mais inesperada aqui. Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons. Cleveland pegou Andre Drummond, que está no seu último ano de contrato, mas o próximo é player option e ele deve aceitar porque é tipo 28 milhões de dólares. E Detroit ficou com Brandon Knight, John Hanson e a pick de segunda rodada de 2023. Cara, eu não sei o que pensar. Resumindo, Detroit não queria mais o Andre Drummond, aí, pega aí quem quiser. Exato, tudo bem, mas eu entendo pro Detroit. O Detroit falou, cara, a gente vai ter que reconstruir esse time, ninguém vai querer pegar o Drummond com esse salário, então beleza, vamos pegar o que aparecer. Ok, eu entendo. Eu não sei o que o Cleveland tá pensando das ideias, cara. Eu não entendo o que o Cleveland tá pensando. Realmente. O que foi noticiado é que eles deduzem que o Drummond vai querer optar por esse ano, devido ao salário alto que ele jamais vai conseguir novamente, e que eles usariam esse ano para testar se ele seria um bom jogador para ser renovado no futuro. Ao mesmo tempo, eles têm um pivô, que é o Tristan Thompson, que também tem um contrato alto, que não foi trocado, e que eles não vão dar buyout, ou seja, eles vão ficar com 2 pivôs, mais o Kevin Love. Realmente, não dá para entender qual era o objetivo do time. Tá, na verdade, pensando aqui alto, tem uma coisa que pode contribuir, que é se o Drummond pegar essa opção, porque muitos times estavam querendo fugir do Drummond porque ele tinha essa opção para a próxima temporada de 28 milhões. A questão é que na próxima temporada ele não vai ter mais essa opção. E aí, dependendo de como estiverem os times, do quanto ele estiver rendendo, fica mais fácil você obter um retorno maior na próxima deadline, né? Quer dizer, você tem um time aí precisando de um pivô para a reta final da temporada, não importa tanto o salário dele, porque no próximo ano ele é free agent, mas se você sentir que esse cara é o cara que está faltando no teu elenco, os times podem até, sei lá, trocar ele pau a pau numa escolha de primeiro round, algo nesse sentido, sabendo que é uma escolha que não vai ser alta, entendeu? Vai ser uma escolha ali entre 20 e 32, entendeu? Então, 20 e 30, perdão. Algo assim. De repente, sob esse ponto de vista, até faz sentido. Porque eles não perderam tanto, né? O Brandon Knight praticamente não estava jogando, o John Hanson não estava jogando, e uma pick de segunda rodada de 2023, enfim. Mas foi estranho, porque ninguém esperava. Eu, Drummond no Cleveland, eu não esperava. Próxima. Que eu falei que aí o James Johnson foi do Memphis pro Minnesota em troca do Gorgui Dieng. Gorgui Dieng também tem um salário um pouco mais alto. Mas acho que também é inspirante, né? O Minnesota já queria se livrar dele fazia um tempinho, claramente, né? O que tu ia falar? Acho que é inspirante também o Gorgui Dieng, não é? É o último? Eu acho que é, não tenho certeza. Estou entrando aqui para ver. Mas então, essa troca significa que o Minnesota queria o James Johnson para utilizar. Deixa eu ver, contrato. Não, tem mais um ano. Tem mais um ano, então é isso. Até 2021, 17 milhões e 200. Rapaz, 2016, 2017 foi muito bom pra muita gente, né? Muito jogador mais ou menos que deu sorte, né? O Luol Deng acho que tá recebendo até hoje. Aliás, Luol Deng, falando em Luol Deng, acabou de sair o tweet do Mark Spears. Luol Deng foi nomeado hoje embaixador da Basketball African League. Então ele vai ser, ele se não me engano, ele é de origem sudanesa, né? Mas não, eu acho que ele é do Sudão do Sul. Mas ele é inglês, né? Ele defende a Inglaterra. Defende a Inglaterra. E tal, e ele, enfim, ele foi nomeado, acabou de sair um pouco, a gente estava começando a gravação, eu li o tweet do Mark Spears, que ele foi nomeado o embaixador da Basketball African League, então ele vai ser responsável por divulgar a marca ao redor do mundo e ajudar no crescimento da liga. Luol Deng, um cara que ganhou muito dinheiro. Foi o Lakers, né, que deu o contrato dele. Foi. Que o Lakers está pagando porque o Lakers deu stretch e aí o Lakers vai ter 5 milhões de dead money no cap até acho que mais 2 temporadas, acho. Que negócio da China.
E também o Lakers foi quem deu pro Mozgov também, né? Também, mas aí o Mozgov conseguiram passar pra frente na troca do D'Angelo Russell. Ficou pipocando de time em time o Mozgov, acho que até ele desistir. Próxima troca eu já falei, né? Que foi o Shabazz Napier, que tinha chegado pro Denver, foi pro Washington em troca do Jordan McRae. Acho que o Washington liberou uma vaga na posição de armador, porque saiu o Isaiah Thomas. E eles pegaram o Shabazz Napier, que deve ser um cara que vai ser mais utilizado, que vem numa temporada boa. Tava sendo titular do Minnesota, conseguiu até um triple-double esses dias. Deve ser mais utilizado nos Wizards, o que fez eu pegar ele no Fantasy de volta. Aí a próxima foi aquela que eu falei, que aí o Orlando pegou o James Ennis do Philadelphia, que precisava liberar espaço em troca de uma pick de segunda rodada. E cadê aqui? Peraí, a próxima é a troca tripla, é isso? Eu já tinha citado o Isaiah Thomas aqui. É a troca tripla. Então esta foi a última troca, ela foi acho que alguns minutos antes das 17 horas, se não me engano, 16h51 no horário de Brasília. Mas na verdade a gente já sabia que ela ia acontecer com umas 2 horas antes. É que aí estavam só naqueles ajustes finais, né? Porque o Lakers já tinha desistido e aí, enfim, né? Só pra falar, o Clippers pegou o Marcus Morris dos Knicks e o Isaiah Thomas dos Wizards, e já foi dispensado o Isaiah Thomas. Os Knicks pegaram o Mo Harkless e uma escolha de primeira rodada já no próximo draft. E o Washington Wizards pegou o Jerome Robinson, que estava no Clippers. Vencedores, perdedores? Cara, assim, o Marcus Morris aparentemente era um jogador que tanto o Lakers quanto o Clippers queriam, né? Sob esse ponto de vista, então o Clippers ganhou. Porém, a minha questão é a seguinte. Primeiro que, se é verdade os boatos de que o Knicks queria que o Lakers colocasse Kyle Kuzma e Danny Green na troca, e aí eles já estavam negociando uma troca do Danny Green pro Dallas. Primeiro que eu acho que isso não é verdade, mas se for, seria uma loucura do Lakers, porque você se desfaria. O problema do Lakers é que eu acho que a rotação do Lakers nos playoffs é curta. Não adianta você trocar 2 jogadores em troca de um, porque é o famoso cobertor de pobre. Você, né, se descobre do outro lado. E aí tem uma outra questão assim, que é o Marcus Morris, sabe? Ele era o 6º ou 7º jogador na rotação do Celtics na temporada passada. Eu vi gente falando que porque agora o Marcus Morris o Clippers tem mais um jogador grande para bater com o Anthony Davis. O Marcus Morris, se eu não me engano, ele tem 6'6", 6'7". Ele não é um pivô que você bota ali debaixo do garrafão para bater de frente com o Anthony Davis, que é um trator, né? Ele é listado 6'8". O Markieff Morris, se não me engano, é listado 6'10". O Marcus Morris é 6'8". Acho que a galera se confunde talvez um com o outro. Então, e aí, assim, eu entendo a utilidade dele, eu entendo que o Clippers olha pro Zubats e pro Harrell, que o Zubats é grande, mas não tem o talento para bater, para marcar e para atacar em cima do Anthony Davis. E o Harrell, ele não é tão grande, né? Então eu entendo essa necessidade de tamanho do Clippers. Por outro lado, eu realmente não entendi a disputa entre os dois pelo Marcus Morris, assim, de verdade, eu não consigo visualizar por que o Lakers precisaria do Marcus Morris. Assim, de graça, você fala assim, quer o Marcus Morris? Sim, né? Mas por que essa disputa absurda por esse jogador, entendeu? Ao ponto de ter que chegar uma hora do Lakers desistir. Enfim, eu acho que o Clippers nem pagou tão caro, né? Perdeu o Jerome Robinson, que foi pro Wizards, aí botou o Mo Harkless, que já era um contrato expirante mesmo, né? E aí, sobre esse ponto de vista, acho que até foi um upgrade, né? Porque você substitui o Mo Harkless com o Marcus Morris, acho que o Marcus Morris hoje é mais jogador, né? Sim. E teve alguma escolha envolvida? Teve a de primeiro round, né? Aqui, ó. Uma escolha de primeira rodada de 2020 foi pros Knicks. Agora eu tô em dúvida de quem é. Acho que teve uma de 2020 e teve um direito à troca em 2021, que é meio absurdo o Knicks achar que em 2021 a escolha do Clippers pode ser melhor que a do Knicks, né? Mas enfim. É a escolha de primeira rodada dos Clippers no próximo draft, exatamente. Então, que vai ser tipo a 26ª, sei lá. Exato. 27. Enfim. Então, assim, eu acho que ele ajuda o Clippers não se desfez de muita coisa. Basicamente, você deu um upgrade ali com o Marcus Morris no lugar do Mo Harkless na rotação. Perdeu um outro jogador que não estava
não estava na rotação, e foi isso. Você perdeu uma escolha que também já não seria uma escolha. O Clippers tem uma janela mais curta, né? Porque o Clippers precisa... o contrato do Paul George e do Kawhi Leonard tem uma opção ao final da próxima temporada. Então o Clippers, assim como o Lakers, tem que apostar tudo agora, né? Só para uma curiosidade aqui, eu tava lendo a troca completa. O Washington mandou para os Knicks um cara chamado Yusuf Sanon. Aí eu fui ver quem é o Yusuf Sanon. É um armador ucraniano, 44ª escolha no draft de 2018. Então o Yusuf Sanon foi para o New York Knicks. Acho que é a primeira vez que ele é citado em um podcast nos últimos... Talvez num podcast ucraniano ele seja, mas em português acho que é certeza que é a primeira vez. Bom, as trocas acabaram. Aí dá pra falar dos jogadores que foram dispensados, não sei se vale a pena, a gente até já citou alguns. E aí, projeções para o mercado de buyout, quem vai ser liberado, alguns já foram, quem vai pegar quem, o que já temos de notícia até então? Temos Marvin Williams, né? Que rolou o buyout com o Charlotte e já... não sei se já assinou, mas já se comprometeu a assinar com o Milwaukee Bucks, que eu acho absolutamente incrível. Porque, de novo, é um wing grande, bom na defesa e que arremessa de 3. É um excelente cara pra você ter. Mas que é só o Marvin Williams, calma. Oi? Mas calma, é só o Marvin Williams. Então, mas assim, a questão é a seguinte: se você pegar um jogador no mercado de buyouts para ser o seu terceiro melhor jogador, você tá fazendo errado. Agora, se você pegar um cara para ser o seu sétimo melhor jogador, e o Marvin Williams nesse sentido pode ser um excelente sétimo melhor jogador, então é um excelente reforço, né? Michael Kidd-Gilchrist, que acho que vai pro Dallas, né? Também já saiu. Vai pro Dallas, eu vi anunciado aqui. Agora não tô achando o post, mas o Kidd-Gilchrist foi pro Dallas. Aliás, eu acho que desse mercado pós-trade deadline, eu acho que a notícia mais importante, pensando nos contenders, é que o Darren Collison desistiu de voltar, né? Que era uma outra disputa entre Lakers e Clippers. E todo mundo, principalmente do lado do Lakers, né? Tava todo mundo muito confiante que o Collison assinaria com o Lakers e ele simplesmente desistiu de voltar nessa temporada, pelo menos. Vai continuar aposentado. Enfim, se voltar seria só numa outra temporada, né? O outro que foi dispensado foi o Tyler Johnson, foi ontem ou hoje, se não me engano, pelo Suns. Talvez algum time possa querer ele. O John Waiters, que a gente falou, né? Que inclusive é um jogador que há o boato de que o Lakers se interessa, assim como ele mesmo, J.R. Smith. Diz que o Lakers inclusive vai dar um tryout pro J.R. Smith pra ver. Enfim, o Lakers que já tem um elenco bastante diferente, cheio de personalidades, seria mais uma ali, né? Podia trazer o Lance Stevenson de volta pro final do... Deus me livre. Nossa senhora. Trey Burke foi dispensado pelo Sixers, tá sem time. Tim Frazier foi dispensado pelos Pistons, tá sem time. Quem mais? Olhando aqui é isso. O Isaiah Thomas, que foi colocado na troca do Wizards pro Clippers, já foi dispensado, né? Fora o Jeff Green, já tinha sido há um tempinho atrás pelo Utah Jazz. E aí tem os jogadores que a galera espera que sejam dispensados, que poderiam virar alvos no buyout. Aí tem uma listinha aqui, o Langston Galloway no Pistons, o Evan Turner, que agora tá no Timberwolves, o Bismack Biyombo no Hornets, o John Hanson, que foi pro Pistons, o Allen Crabbe, que foi pro Wolves, o Della Vedova nos Cavs e o Brandon Knight nos Pistons. Ninguém muito especial que possa acrescentar alguma coisa em algum time. Consegue ver alguém aqui nessa lista? Cara, tem alguns... Eu acho que os jogadores que são mais procurados aí são os wings, que a gente tem falado aqui, e armadores, né? Armadores, eu acho que tem muitos times precisando de alguém que possa vir do banco e criar jogadas, né? Não apenas para si próprio, mas também para os outros jogadores. Sob esse ponto de vista, se tivesse... desconsiderando o histórico de lesões, o Brandon Knight seria uma adição interessante, mas assim, não dá para se desconsiderar o histórico de lesões, né? Ele vem junto com o jogador, né? Então acho que não tem muita coisa, também não acho. Eu acho que o Marvin Williams, de verdade, quando o mercado se desenhou, o Marvin Williams era o alvo
que eu achava mais interessante, que eu gostaria que o Lakers trouxesse. Não vejo nenhum nome desse nível atualmente sendo liberado após esses nomes que a gente já falou. O mais próximo de um wing aqui seria talvez o Jeff Green. Não. Jeff Green não dá. Jeff Green... Não, o mais próximo. Tô tentando achar um próximo. O Evan Turner. Deixa eu ver aqui. O Allen Crabbe, não, porque ele é muito baixo. E nenhum marca bem. Não tem muita opção, não. Não tem. Fez certo o Rockets em trocar pelo Covington. Fez muito bem. Fez muito bem. De novo, é aquela história. Se você trouxer o Covington para ser o seu terceiro melhor jogador, você está fazendo errado. Mas para ser um jogador de rotação e dar 25, 30 minutos por jogo, cara, o Rockets mandou benzão. Até para não sobrecarregar a marcação dos outros jogadores. Principalmente o PJ Tucker, né? Exatamente. Que agora, por vários momentos, vai ter que ficar marcando pivô. Exatamente. Assim como o Harden, coitado. Coitado não, porque ele não gosta muito de se movimentar nos wings, então ele fica até, acho que, mais contente tendo que marcar tipo um Javel McGee da vida, um Zubats. Exatamente. Ele marca bem no post. Depois dessa trade deadline, sua opinião sobre os favoritos mudou? Tem alguma coisa... Teu prognóstico para a temporada está diferente de alguma forma, ou você continua mantendo os favoritos que você... Acho que ninguém mudou drasticamente. Até porque os times que mais mexeram, por exemplo, Golden State, Minnesota, são times que estão mais para baixo na tabela. Cleveland com o Andre Drummond. Se tivesse ido o Andre Drummond para um, sei lá, Clippers, já seria um outro cenário, entendeu? Boston, de repente. É um time que cabe um pivô, né? Mas, enfim. Aliás, que aconteceram. Se ele saiu tão barato pro Cavs, o que o Boston tava fazendo da vida, né? Porque exatamente. O Boston, a maior necessidade hoje do Boston é de um pivô. E é um cara que é bom nos rebotes, é bom pontuador, e ele não precisaria fazer 20 pontos no Boston, né? O Danny Ainge, ele tem esse defeito, né? Eu acho que às vezes falta puxar o gatilho em umas trocas, ele fica protegendo muito o monte de escolhas que o Boston juntou nos últimos anos, e um exemplo claro disso é a escolha do Memphis, né? Que todo mundo achava que seria o maior ativo da temporada, e agora ela virou uma escolha aí de 15º, 16º no próximo draft, que é um draft fraco. Então, quer dizer, o Boston perdeu a chance de passar essa escolha para frente quando ela estava no valor mais alto, e acabou ficando com uma escolha de meio de draft, né? A questão é como é que tu encaixa um salário do Andrew Drummond no Boston. Teria que se livrar de algum cara tipo... Tem isso, Gordon você tem toda Hayward. Quem quer sair, entendeu? Você tem razão. Você teria que ser o Gordon Hayward. Não teria outro nome, você tem toda a razão. Mas enfim... acredito que não vale. Acho que é isso, né? E aí, seu prognóstico. A gente acabou não falando do prognóstico. O que você acha? Se mudou o teu prognóstico, o que você acha? Eu acho que dos times que brigam mais lá pra cima, o único que criou uma margem pra ficar muito bom, muito melhor ou muito pior, talvez seja o Rockets, que vai estar praticamente mudando o jeito de jogar. Dos demais, vou até olhar a tabela aqui de novo pra ver se algum tem. Milwaukee pode melhorar um pouco com a chegada do Marvin Williams, mas não vai ser muita coisa. Miami com o Iguodala talvez seja um outro que tenha dado um passo acima, porque os caras que saíram nem estavam jogando, tipo o Justice Winslow já tá machucado faz um tempo, James Johnson, Dion Waiters não estavam jogando, ou seja, eles só acrescentaram coisas, no caso o Iguodala e o Jay Crowder. Então o Miami é um que pode dar um passo além aí, de repente almejar essa segunda colocação que hoje já é do Toronto, já com 3 vitórias a mais. Os demais ali, ninguém mexeu muita coisa no leste, no oeste também. Lakers, Nuggets, Clippers, Jazz, praticamente os mesmos, fora a chegada do Marcus Morris. O OKC não mexeu, Dallas, Memphis e o Rockets. Eu acho que quem tem mais aí o Miami acho que pode crescer um pouco, Clippers talvez um pouquinho pelo Marcus Morris, e o Rockets pode melhorar ou piorar, e depende de como o time for daqui pra frente. Eu acho que pra mim consolidou o Milwaukee. Hoje eu vou falar pra você, eu acho o Milwaukee favorito ao título, assim, mais até do que o Clippers. Eu acho que como a gente não teve nenhuma troca muito grande, de nomes grandes, tem o Iguodala, mas aí tem toda aquela questão, o Iguodala não estava jogando a temporada, enfim. Eu acho que o Milwaukee se consolidou para mim como o melhor time. Acho que o Miami deu um passo importantíssimo
na escada do leste. Hoje eu colocaria, inclusive, como meu favorito a fazer a final de conferência com Milwaukee. Do lado do oeste, eu acho que sim, o Lakers foi um perdedor, porque acabou não conseguindo melhorar o elenco, e o Lakers não tem muitas opções para a próxima temporada também. Então eu acho que o Clippers continua sendo meu favorito. Acho que o Lakers tem sim chance, mas o Clippers continua sendo meu favorito. E aí a grande aposta, não aposta, mas a grande equação da Conferência Oeste é o Rockets. O que o Rockets vai virar com esse novo estilo de jogo, se vai vingar, se vai continuar na mesma, enfim. Acho que esses são os prognósticos para o restante da temporada. Então, acho que é hora de acordarmos o Marcel. E aí, jovens? Olha ele aí. O que rolou aí? O que eu perdi? Cara, a gente falou bastante sobre cinema, África. E frango frito. Só coisa boa. Só coisa boa. Que massa. Então é isso, né? Esse fim de semana, lembrando... Falando em frango frito... Esse fim de semana a gente tem o All-Star Game, né? Isso, eu ia falar, o jogo da semana... Tem, então. Isso aí. Eu só ia dar uma dica aí de frango frito. Se você tá em São Paulo, na Castelo Por favor, Branco... dica de frango frito, dica de frango frito tem prioridade. Exato, então. Na Castelo Branco, ali, logo depois da Cacau Show, tem o grande restaurante, o tradicional frango frito Cocoricor. Vale a pena, vá lá. É super em conta o restaurante, super gostoso, receita caseira, uma casinha, assim, numa saída, logo após da passarela. Ali, acho que é o quilômetro 30 e poucos, 40 da Castelo. Super indico. Posso dar um jogo da semana? Por favor. Teremos o All-Star Weekend a partir de sexta-feira, mas temos jogos até a quinta-feira. Quarta-feira tem uma rodada bem cheia, que é o dia que está sendo publicado esse episódio. Na quinta-feira são apenas 2 jogos. Um deles acho que é bem interessante. Los Angeles Clippers e Boston Celtics em Boston. Mais pela qualidade dos times. São times que, por serem times de conferências opostas, a gente não vê eles se enfrentarem tanto. Então, se o Clippers for completo, com o Boston Celtics vindo numa fase boa, acredito que seja um jogo bom de ver. Não vai ser muito tarde, vai ser às 10 horas do nosso horário de Brasília. Quinta-feira, Clippers e Celtics. Então, esse seria o meu jogo. Mas... Mentira. Como o Vavo falou primeiro, então, em cima de um comentário que eu fiz ao longo do programa, na quarta-feira, dia que o programa vai ao ar, nós temos Atlanta e Cleveland com todos os seus pivôs em quadra ao mesmo tempo, né? Que seria um jogo interessante, né? Você ter ali Dedmon e Capela de um lado, Tristan Thompson e Drummond do outro. Pode rolar até um jogo estilo NBA Jam, só pivô, né? As duplas só de pivô. Então eu vou dar esse destaque aí que vai ser certeza de jogaço, né? E é aquilo, né? Tim Duncan e David Robinson ou Clint Capela e Dwayne Dedmon? Só o tempo dirá quem foi melhor. Fica aí a questão. Isso aí. E como vocês já ficaram sabendo, vamos ter um representante lá no All-Star Games esse fim de semana, que é Gustavo Vavo Mantovani. Vai estar lá fazendo links ao vivo. É basicamente nosso Márcio Canuto aqui do Big Shot Pod, né? Eu vou falar muito alto, que nem ele. É isso que a gente espera de você, Fiquem de olho Então, de olho no Instagram do Big Shot Pod, que eu vou fazer gravar uns vídeos lá. Stories. Uns stories de lá. Isso, vai ter uns stories lá no Big Shot Pod. Na Praça Anhangabaú, terça-feira... na Praça do Anhangabaú de Chicago. Exatamente, ali no Big Bean. Não é Seattle, né? O Big Bean ou Chicago? É Chicago. É Chicago, no então. Millennium Park. Millennium Park, isso aí. Lembro que eu passei por lá. Então, Vavão vai estar lá. E aí, terça-feira que vem, a gente faz uma gravação com o Vavo de lá. Né, Vavo? Isso. Os horários batem, porque o meu voo é às 2h de lá, que é só às 5 aqui do Brasil. Então, quando for em 10h30 aqui que a gente grava, lá vai ser 7h30 da manhã. É só acordar cedo, tá tudo certo. Ou a gente grava um pouquinho mais tarde, né, pra me ajudar. Pode ser. Mas a gente vai ter um ao vivo, porque a gente é internacional, né? Todo fevereiro, um de nós viaja. Ano passado eu fui pra África, agora eu vou indo pra Chicago. Ano que vem é o Gui. Ano que vem
Já vai vendo o pacote aí, hein? Eu vou pra Ferraz de Vasconcelos. Lugar. o grande reino de Ferraz de Vasconcelos. Então é isso. Acabamos aqui o BSP 59. Então, próximo aí, ao vivo de Chicago, Santana de Parnaíba e São Paulo. A gente quer falar com a gente, @BigShotPod, qualquer rede social. Quer nos ajudar a fazer esse programa? É só assinar o BSB All Stars. R$15 aí, uma promoçãozinha do McDonald's, 2 Coca-Colas. O que mais você compra com R$15 hoje em dia, meninos? 75 balas de 20 centavos ali da esquina. Isso aí, 75 balas, 7 belo. Acho que é isso aí. Acho que meio ingresso de cinema ainda tá 15? Ou já tá mais caro? Cara, desde que meu filho nasceu eu não fui no cinema, então eu não tenho nem ideia quanto é que custa mais. Que o cinema aqui do lado de casa é muito caro. E eu não vou também. Então é isso aí, gente. Isso aí, R$15. Você tem um grupo, logo mais, né? Então, logo no meio do ano, porque já é logo mais, vai começar o Fantasy de novo. O Fantasy já tá acabando aqui, o desse ano. Conteúdos exclusivos que o Gui e o Vavo vão produzir pra vocês logo mais. Acho que o Vavo vai estar devendo aí uma história oral do que foi esse All-Star Weekend aí pra gente pros nossos ouvintes. E vai ser da hora. E é isso aí, galera. Assina aí. Se você quiser falar com a gente pessoalmente, eu sou @MMIsidoro, Vavo. Faltou falar com Z de Zabumba. É verdade, com Z de Zabumba, é isso aí. Isso aí é uma grande homenagem a Seu Antônio Isidoro, vulgo meu pai. Por que não Z de zebra, né? Isso. Não sei, ele sempre falou Zabumba. Porque tem pessoas que não sabem o que é uma uma Zabumba, então a pessoa nunca escreveu. Então, mas aí é um duplo, né? Aí você tem que procurar, então, além de saber que o Z é de Zabumba, você aprende o que é uma Zabumba. Que nem naquela música, né? Nessa Zabumba eu não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás. Caraca, velho. Vavo no Instagram e Vavo Fresa no Twitter. Muito obrigado. Eu até perdi o rumo depois dessa. Gui _ Pinheiro em qualquer lugar. Só pra avisar, isso é uma música de uma banda chamada Virguloides, não essa Bumba, é Nessa Bumba, e ela era muito bombada no MTV Video Music Awards de 97. Jovens, existe vida antes de vocês. Antes de vocês nascerem existia mundo. E não tem Virguloides no Spotify, não adianta procurar. Eu tava procurando nesse momento. Falei, caralho, eu preciso escutar Virguloides agora. Virguloides, Gui, você já deu o seu? Eu tava focado em Virguloides. Já falei. Aqui. Gui _ Pinheiro. Então é isso aí. Somos editados pelo Guido Dornelles, produzidos pela Ampere, Amoras, Maron, o Dias. E a gente se vê aí semana que vem no BSP 60 Live from Chicago. O Deep Dish episódio. Então, gente, até lá. Abraços. Ampere.